Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. A expectativa dos discípulos. Lá em Lucas 24, 20 a 21, podemos ler: os chefes dos sacerdotes e os líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Esta é a conversa dos discípulos que estavam caminhando para Emaús, falando com Cristo acerca dos últimos acontecimentos em Jerusalém. Que é importante entendermos e revelarmos o que estava na esperança, na expectativa essas pessoas, pois eles achavam que Jesus era o Messias e que iria libertar o povo de Israel do jugo romano. Não era só Judas, não era só Pedro e os demais, todos tinham essa esperança. A questão é, Jesus veio a sofrer, padecer, morrer e ressuscitar. Fazia parte das Escrituras? Sim, tanto que Cristo falou acerca disso. Mas eles entenderam isso? Não. O que a gente precisa compreender é que nós precisamos buscar da vontade de Deus sem expectativa. Difícil? Claro, uma jornada de aprendizagem, pois no que nós precisamos é conhecer a vontade de Deus e não andar por nossas expectativas, pois elas não nos conduzirão na vontade de Deus, mas somente na satisfação dos nossos desejos. A gente precisa crescer nisso. Precisamos amadurecer e entender que somos chamados para revelarmos o reino de Deus neste mundo, para proclamarmos as boas novas, para revelarmos o reino, manifestarmos a vontade de Deus e sermos instrumento de Deus neste mundo. Como fazemos isso? Somente quando entendemos que a nossa vida é para a glória de Deus e não vivemos em expectativa. Jesus era o Messias, ou melhor, Jesus é o Messias, sem chama de dúvida, nós não precisamos ter dúvida disso. Só que as coisas acontecem segundo o processo e segundo a vontade de Deus. Haverá o tempo em que ele restaurará todas as coisas, sim, ele voltará e restaurará todas as coisas. Mas a questão que nós precisamos entender é o que nós vivemos hoje. Por isso, chegarmos na expectativa de que os nossos problemas serão resolvidos, nós iremos nos frustrar diante de tal situação, pois o que nós precisamos entender é que Deus nos chama para vivermos o seu reino e a sua vontade. Essas questões da vida, as dificuldades, as lutas, passaremos por todas elas como qualquer pessoa. A diferença é que passamos olhando segundo uma perspectiva eterna e não conforme uma expectativa natural. Que a gente possa entender, compreender e fazer de nossas vidas oferta em favor da vontade de Deus, para que essa vontade se cumpra em nós e através de nós. Que a gente entenda, compreenda e que possamos nos submeter ao nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.